Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje estou muito contente de estar aqui. Essa manhã desfrutando com os santos e esse fim de semana. Eu não sei os irmãos, mas eu fui um pouco mais capturado pelo Senhor. Não só pelas fé, mas também por ter tido a oportunidade de entrar um pouco mais nessa palavra. E o meu desejo é que cheguemos em casa, peguemos esse esboço e leiamos os versículos. Irmãos, se fizermos isso, uma mensagem por semana, lendo esses versículos e, se possível, as notas. Quanta luz vai brilhar para cada um de nós. E essa palavra que vamos ler, se orarmos ao Senhor, se tornará vida no nosso ser. Isso nos mudará metabolicamente. Não é como a religião que vem de fora para dentro, mas é Cristo como vida de dentro para fora. É isso que a palavra faz. Isso que é a economia de Deus. Às vezes nós gostamos de praticar a palavra. Né? Pegamos uma palavra, somos rápidos em praticar a palavra. Praticar a palavra é degustar essa palavra. Deixar que ela se torne o nosso elemento constituinte. E metabolicamente, ela trabalha em nós. Ontem eu fiquei tocado quando o Hamilton citou o exemplo do quadro do tigre. E, claro, você não vai pegar um quadro, você orna aquele quadro. Você põe um rio, rochas, vegetação diferente, pode ter um pássaro, alguma coisa, que embeleza o quadro. Mas o ponto é o tigre. E às vezes nós nos distraímos com o que é periférico, que é bonito, que compõe o quadro, mas não é o nosso foco. Podemos ver e devemos ver tudo que tem no quadro, mas nunca perder o foco. Por que eu estou falando isso? A palavra de Deus é muito rica, muito abrangente. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. Ironicamente, é o livro que mais causou divisão. Não pela Bíblia, mas pela maneira que tomamos a Bíblia. Por que temos tantos grupos cristãos? Vamos lá, um é batista, pegou parte do batismo, outro é presbiteriano, presbitério, outro é metodista, outro é... Tem tantos, inúmeros, milhares de divisões. Satanás sutilmente nos distraiu e focamos no ornamento e não na essência. E lutamos por essas coisas. Se a árvore dali tem um galho maior, um galho menor, isso é irrelevante. O ponto é o tigre. Mas as pessoas estão discutindo que tipo de árvore é aquela. Né? Então, a Bíblia é o coração de Deus, deixado para nós. O desejo de Deus está na palavra de Deus. Uma vez perguntaram para o irmão Lee, qual a coisa mais importante na sua vida? Eu responderia imediatamente, Deus. E ele falou que ele responderia isso. Até que ele refletiu e falou que a coisa mais importante é a palavra de Deus. Primeiro, que a palavra de Deus é Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Mas hoje, se você encontrar uma tribo, lugar mais remoto do mundo, ela adora um Deus. Está no coração do homem a necessidade da pessoa de Deus. Só que ela cria o seu próprio Deus. Por quê? Porque ela não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem revela a Deus. Sem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Estaríamos baseados em quê?
seria muito subjetivo. Deus seria abstrato para nós. Então, a coisa mais importante na nossa vida tem que ser a palavra de Deus. Então, o primeiro item, melhor apagar isso aqui, né? Para podermos mais alto. A minha letra não é boa. Palavra de Deus. Esse é o primeiro item da linha central da restauração do Senhor. Da linha central da Bíblia. A Bíblia, ela tem uma linha. Ela tem um início, ela tem um percurso e ela tem um destino. Como uma estrada. Temos uma estrada, que é a linha do tempo. Aqui é a eternidade passada, até que Deus começou a falar, e tudo se fez, e foi criado o tempo. O primeiro item dessa nossa jornada é a palavra de Deus. Tudo vem da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus revela já em Gênesis 1? Que o nosso Deus é triuno. Ele é três, mas ele é um. Façamos o homem à nossa imagem. Ali está no plural. E mesmo o Espírito, em Gênesis 1, quando ali, 1 e 2, quando o Pai ali, também é plural. Mostrando o que a Bíblia mostra. O segundo item, que é o primeiro. O segundo, que Deus é triuno. Não vai dar até o fim, não. Tem que fazer o contrário aqui. Deus, oxe, triuno. Por que Deus é triuno? Porque ele tem uma economia. Deus é Deus. Deus é único. Deus é um. Mas porque ele tem algo no seu coração, isso diz respeito a cada um de nós. Nós vimos nessa mesa hoje, nesses hinos e nessa mesa. Deus tem algo no seu coração. Então Deus, que é Deus na sua essência, ele é um, ele precisou ser três, por causa da sua economia. Terceiro item. Economia de Deus. Vamos abreviar. Então, esse Deus tem um desejo no seu coração, que é alcançar o homem. Quer fazer da sua criatura o seu representante, a sua manifestação. Deus criou os anjos. Esses anjos, um deles se rebelou. Houve uma rebelião. Uma criatura de Deus se rebelou. Então, Deus precisa tratar com isso. Então, Deus criou o homem. Por isso, Deus tem uma economia. Tá, e o que é a economia de Deus? Quem leva a cabo essa economia? Quem executa o que está no coração de Deus? O Cristo, todo inclusivo. Deus tinha um desejo, mas Deus era Deus, o homem era o homem. Não tinha como Deus cumprisse seu desejo. Se vocês lerem esse livro, capítulo 5, Autoridade e Submissão, aqui mostra, irmãos, o que o Senhor fez, tornando-se um homem. Se pegarmos Filipenses 2, mostra que Deus se esvaziou. O Senhor aqui deixou a sua glória. Ele se esvaziou. Depois Deus se humilhou. Não só lhe deixou tudo que ele tinha, como ainda, como homem, se tornou um escravo. Filipenses 2, de 5 a 8, irmãos, é tremendo, tremendo. Não julgou como ser igual a Deus. Ele
deixou tudo isso. E ali, o Senhor correu um risco. Eu sempre considerei, por que o Senhor não veio já adulto? Podia. Deus podia fazer as coisas muito simples. Toda a criação ele fez assim, ó. Ele falou, e tudo se fez. Não foi? Esse universo maravilhoso, ele simplesmente disse, haja, e houve. Mas com respeito à sua economia, ele se esvaziou e veio. E ficou 9 meses no ventre de uma mulher. Ele viveu como uma criança, ele foi perseguido já como criança. Seus pais tiveram que mudar. Percebam que o Senhor, ele constituiu um viver humano. Ele não chegou aqui, eu sou um homem agora e... Não. Ele constituiu um viver humano, ele viveu como um homem normal. Ele teve uma infância, ele trabalhou como carpinteiro. Eu fiquei tocado quando o irmão compartilhou, o irmão Rick, que não fala mais do pai dele, de José. Porque José já havia morrido. Ou seja, o Senhor experimentou a morte de um ente querido. Percebam que ele passou por tudo que nós podemos passar. Ele foi tentado, em Mateus, no começo de Mateus, nós vemos tudo que foi oferecido para ele. Ele não caiu nessa. Ele sofreu escárnio, todo o processo da cruz, tudo que o Senhor passou. E ele foi fiel em tudo. Ele venceu em todas as situações. Ele não precisava. Eu lembro outra situação da conferência de jovens, que o irmão está falando, o Senhor está ali na cruz. E aí começam a escarnecer dele. Só és tu o Filho de Deus? O que eu, Márcio, faria? Eu faria os pregos sair daqui, tchum, tchum, tchum do pé, e ia até lá. Quem é você? Não é essa nossa índole, nossa vontade? Peraí, eu estou aqui. Por sua causa você está fazendo isso. Mas ele suportou. Irmãos, ele suportou tudo isso por nós. O pão aqui, não é só o Senhor que morreu, mas o Senhor que viveu como homem, que passou por tudo. Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem defeito. Nós temos. Ele cumpriu a economia de Deus. Aqui, a palavra tornou-se carne. O primeiro tornar-se. Aí tem um outro livro. Encarnação, inclusão, intensificação. Encarnação. Deus encarnou-se. E viveu. Passou por tudo. Tudo que ele passou. Irmãos, ele tinha um viver tão elevado. Quando eles foram lá na sua cova, sabiam que ele tinha ressuscitado. E se eu sou ele, com aquelas ataduras, aquele lençol enrolado, eu já saía dali com poder, né? Puf, ia estar espalhado. Não, ele dobrou a sua roupa, estava lá. Que pessoa maravilhosa, que índole. Essa vida e tudo que ele passou para hoje poder ser o nosso suprimento de vida. Não tem situação que ele não provou. Por isso é importante conhecer o viver do Senhor. Ele cumpriu uma redenção judicial por nós. A redenção judicial não é algo qualquer. Em Gênesis 1 nós vemos o Senhor criando o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ter domínio. Aí em Gênesis 2 você vê o Senhor colocando o homem diante da árvore da vida. Esse homem que é um vaso foi colocado para ser enchido por Deus, como vida. Esse homem não comeu da árvore da vida. Foi enchido de outra coisa. Então em Gênesis 3 o que o Senhor fez? O Senhor cercou um jardim. No final de Gênesis 3. E fala que ele colocou um querubim e uma espada flamejante.
que tipifica a glória, a justiça e a santidade de Deus. Nós somos impedidos de tocar em Deus, porque Deus é glorioso, justo e santo, e o pecado não pode com isso. Nós não tínhamos direito, mas o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Ele nos abriu, irmãos, Ele cumpriu toda a justiça, glória e santidade de Deus. Então hoje, aquilo nos impedia de tocar em Deus. Nós não podíamos tocar em Deus. O homem podia ouvir Deus, falar com Deus, mas não podia receber Deus. Porque Deus é santo, justo e puro. Então Ele se esvaziou para nos encher. Se o Senhor tivesse desistido em algum momento, Ele voltava para a sua glória. Ele não perderia a sua glória, mas nós perderíamos a nossa redenção. A redenção que o Senhor fez foi para nos trazer de volta diante da árvore da vida. Sem isso, irmãos, nós não poderíamos voltar. E às vezes nós temos um conceito, pelo menos eu ouvi muito, judicial e orgânico. Nós não somos judiciais, nós somos orgânicos. Irmãos, nós somos orgânicos porque há um judicial. O Senhor cumpriu a redenção judicial por nós, toda a lei de Deus. Então nós temos direito hoje. E o que o Senhor quer é que entremos na vida da salvação orgânica. Mas nós precisamos ter consciência. Por quê? Porque o inimigo, em Apocalipse, fala que ele é o acusador. De dia e de noite te acusando. Sabe como você sai disso? Dizendo para ele, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós temos o sangue, então o sangue cumpriu todo o requisito da justiça de Deus. Eu tenho uma redenção judicial. Cristo cumpriu isso por mim. Não aceite acusação, jovem. Não aceite acusação. Se às vezes, uma situação na escola, em algum lugar, aí você fica, seu espírito apagado. Sim, devemos ficar tristes. Não queremos viver em pecado. Os mais velhos também. Né? Mas nós podemos voltar imediatamente. Hebreus fala, né? Aproximemo-nos junto ao trono da graça. Não mais um trono de justiça. A justiça o Senhor cumpriu por nós. Com trepidez em termos do Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. O sangue ainda está disponível. Nós precisamos voltar imediatamente. O inimigo vai te fazer achando que o tempo resolve. Briguei com a minha esposa, vamos dormir, amanhã a gente vê se está tudo bem. Não durma com problema. Tem um problema com o irmão? Ligue para o irmão e peça perdão. Por que você pode fazer isso? Porque esse primeiro tornou, esse Cristo todo inclusivo, ele se tornou o Espírito que dá vida para entrar dentro de nós. Em João 20, o Senhor fala que Ele soprou neles o Espírito. Então o Senhor se soprou como Espírito. O que aconteceu? Logo em seguida, perdoa. Ele fala perdoar. Mas Ele não fala perdoar, depois Ele sopra o Espírito. Não é um mandamento. Não é algo de fora para dentro. Ele falou, eu estou te dando a vida que perdoa. Viva por esta vida que você vai perdoar. Você vai apacentar. Ele falou para Pedro, apacenta, pastoreia. Por quê? Porque Ele agora está em nós. Então, nessa linha central, a palavra de Deus, o Deus triuno, a economia de Deus, o primeiro tornar-se, a encarnação, tornou-se carne, o Cristo todo inclusivo, que se tornou o Espírito que dá vida. Hoje nós temos o Espírito que dá vida dentro de nós. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Às vezes você está com problema de doença e nós oramos porque nós queremos um milagre. Nós queremos um milagre para a nossa doença. O maior milagre já foi realizado. É Deus entrar em nós. Deus triuno disponível a cada um de nós. Irmãos, que milagre! Eu sei quem eu sou. E o Senhor sabe mais ainda quem eu sou. Mas Ele nos escolheu.
Somos nós. Somos nós. Como eu falei ontem, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Que de louco todo mundo tem um pouco, né? Irmãos, que privilégio. Esse Espírito todo inclusivo foi dispensado a nós. Segundo, tornar-se. O último Adão tornou o seu Espírito da vida. Isso aqui se chama inclusão. Então a encarnação foi para a nossa redenção. A inclusão foi para nos gerar filhos de Deus e gerar a igreja. Agora no tempo, nós estamos aqui. Estamos desfrutando do Espírito todo inclusivo. Esse Espírito é para quê? É para o corpo de Cristo. Para gerar o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é preciosa, mas a igreja é um procedimento para o corpo. Nós estamos em algo maior do que isso. Nós não somos individuais e nem regionais. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a nossa comunhão individual com o Senhor. Somos, nesse aspecto, a nossa parte individual. Nós estamos numa cidade edificando junto com os santos, como testemunho do Senhor ali, mas nós estamos na realidade do corpo de Cristo. Deus hoje precisa de um corpo. Cristo como cabeça do corpo. Né? Para isso ele deu à igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é quem nos enche em todas as coisas. Deus precisa de uma expressão. Essas duas mensagens, na verdade, falam da expressão de Deus. Deus quer uma expressão, Deus quer uma manifestação. A igreja então tem a sua função. A função da igreja é expressar Deus. É manifestar Deus na carne. Aqui Deus foi manifestado na carne. Agora, como Espírito que dá vida, o Senhor entrou em nós, nós podemos manifestar Deus na nossa carne. Olha, Senhor. Então, você tem o corpo de Cristo. Quando o Senhor tiver a realidade do corpo de Cristo, o Senhor tiver o número de santos que componham a realidade do corpo de Cristo. Irmãos, não é a quantidade de filhos de Deus, é a realidade de filhos de Deus. Se você tivesse uma guerra, um soldado ralé do inimigo, e do seu lado, 1 milhão de bebês, quem ganharia essa guerra? Um soldado ralé. Não tem como criança lutar com Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer para compor esse corpo. Então Deus tem bilhões de filhos, mas Deus precisa de um grupo de pessoas maduras. Maduras porque se entregaram ao Senhor. Viram o amor do Senhor. O amor é resultado disso. Depois dessas palavras, nós amamos mais o Senhor. Quanto mais vamos à palavra e conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. Mas nós desejamos que Ele cresça em nós, que amadureça e que se manifeste o seu Filho. Irmãos, nós estamos aqui preparando o corpo de Cristo, que se consumará na nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Então, nesse período aqui, nessa parte você tem a noiva e você tem a esposa. Esposa. O Senhor está aqui, irmãos. Nós estamos aqui nessa fase. Nem aqui não, falei aqui errado. Nós estamos aqui preparando a noiva do Senhor. Hoje, nós olhamos para a situação mundial e eu vejo muitos irmãos distraídos com a guerra em Israel, com catástrofes, calamidades e os sinais. Então temos que fazer algo. Irmãos, ao contrário. Porque o Senhor está movendo e edificando o seu corpo, que os sinais brotaram. É a igreja que determina o ritmo do que vai acontecer. Então fiquemos espertos. O Senhor está preparando. Em fevereiro vai ter uma conferência em Taiwan com 30 mil santos.
Irmãos, em toda a terra o Senhor está se movendo e está falando. Nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos agarrar cada oportunidade, cada palavra, cada comunhão. Eu aprecio ver irmãos de lugares que viajaram tão longe para estar aqui. É isso, irmãos. Nós precisamos pagar o preço para estar na realidade do corpo. Você vai numa conferência daquela, você volta e você não lembra a mensagem, mas o sentimento do corpo ficou em você. Você toca no corpo, você é capturado pelo corpo. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor já está se movendo nessa direção. E essa palavra desses dias é para nos fazer perceber que nós precisamos entrar nisso, completar o que o Senhor quer. Senhor, conte comigo. O Senhor faz de mim um vencedor, para ser a tua noiva, para te dar o prazer, para não só amar o Senhor, mas amar a sua vinda. Apressar o dia da vinda do Senhor. Nós podemos mudar essa situação. Seja uma pessoa educada, adequada, cuidando da natureza, mas não espere que o mundo, os ecologistas, que o mundo não vai. Esse mundo vai acabar. A nossa esperança não está aqui. Nós fazemos a nossa parte como cidadãos e como filhos de Deus, com caráter adequado. O Senhor foi muito precioso no seu viver humano. Mas não põe o seu coração em tentar mudar o mundo. Nós estamos aqui para acabar com esse mundo, para trazer o fim dessa situação, com a vinda do nosso Senhor. Isso é a economia de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, tudo que nós fazemos na Bíblia, nós devemos olhar se está nessa linha e focado nisso. Então, nesse caminho aqui, nessa estrada, você tem aqui, digamos que aqui é uma estrada, você tem um posto de gasolina, você tem uma lanchonete, você tem um hotel, você tem várias coisas que tornam aquela viagem agradável. A gente, se viajar 600 quilômetros, a gente tem que ter autonomia no seu carro para isso. Você precisa. Então, na vida cristã, nós temos muitas coisas preciosas. Aí você tem a linha central, que são os itens eternos. Depois você tem a linha dos pontos suplementares, que são as profecias a respeito de Cristo, são as figuras, são temporais. Você tem lá o tabernáculo e tal. Depois você tem as folhas e ramos, que são o que embelezam. A reunião da mesa, tão preciosa, é folha e ramo. Uma árvore, você tem o tronco. Esse aqui é o tronco da árvore. E aqui você tem galhos, você tem ramos e você tem folhas. Isso aqui tudo embeleza a árvore. Uma vida da igreja adequada, tudo isso aqui é belo. Nos encoraja, mas não é o essencial. Se nós não tivermos isso aqui, a árvore continua. Nós podemos ter situações, ter passado por tribulações, ter passado por turbulências, irmãos se afastarem, as reuniões estarem frias. Não é uma questão de condição, é uma questão de posição em vida. A condição está inadequada, ore, mas você tem que estar na posição correta e buscando o Senhor. Porque enquanto tiver tronco, tem vida para brotar. As folhas sempre caem. Sempre caem. Estou falando isso, irmãos, às vezes nós estamos brigando por posição. Até o nosso compartilhar. Nós queremos que o nosso compartilhar tenha mais amém que o outro. Ou você levanta às vezes, porque você, opa, eu estou com, onde eu vou falar? Vai, né? Irmão, tente, funcione sempre, mas que não vejam você, vejam Cristo. Vamos tirar todo esse tipo de sentimento individualista. Às vezes, se o irmão está começando a bocejar, quando a criança começa a falar, não fique, não ouvi, para o irmão levantar na reunião, é uma luta. Deixa ele falar, não escute nada, amém. Aí você fica assim, põe mais alto, né? Eu passo por isso. Nós estamos preocupados com a performance e não com a pessoa. Temos que nos preocupar com os santos e não com a performance. Às vezes
inconsciente da nossa natureza lutar por certas coisas que são folhas e ramos. Não podemos entrar nisso aqui, precisamos entrar na mensagem efetivamente. Mas, irmãos, vamos perceber o que é a linha central, o que é o tronco. Por quê? Porque aqui, depois tem a eternidade futura. O Senhor criou a linha do tempo. E aqui tem uma situação interessante. A noiva é quem vai reinar com o Senhor. O Senhor quer nos levar a reinar em vida, por 1000 anos. Depois, tem a esposa, por toda a eternidade. Todos os filhos de Deus se tornarão a esposa de Deus. Todos os filhos de Deus. Todos. Se alguém, seu último suspiro, recebeu o Senhor, ele será a esposa do Senhor por toda a eternidade. Mas quem é a noiva? No dia do casamento, você tem a noiva. Né? Ela casou, mas naquele dia da festa, das bodas, todo mundo cumprimenta a noiva. Eu nunca vi alguém falar, vou cumprimentar a esposa. Né? É o dia da noiva. Esse dia, para Deus, é como 1000 anos. Então, esse dia é o dia do milênio, em que é 1000 anos de festa, 1000 anos de bodas. A palavra de Deus é além do que se pode crer ou imaginar, aquilo que Ele preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não tente imaginar. Se nós conhecemos o nosso Senhor, deixa Ele nos surpreender. Vai ser algo tremendo. O Senhor quer nos levar a essa experiência de noiva. Nós queremos ser a noiva ou a esposa? Queremos ser a esposa? Deixamos a vida. Mas se queremos ser a noiva, nós vamos nos engajar do coração de Deus. Senhor, o que está no teu coração? Com respeito a mim, com respeito à minha igreja, com respeito ao teu corpo, com respeito à tua obra, Senhor. Eu queria contar o que está acontecendo na África, irmãos. É tremendo. É tremendo o que o Senhor está fazendo. Está ruim o som? Não. É tremendo. Até que horas vai a reunião? Até 2 da tarde? Por aí? Não vou. Irmãos, o sentimento do corpo. A China continental começou a levar vários jovens africanos, de vários países da África, para lá, para estudar chinês, fazerem faculdade, voltarem para os seus países, e por fim vão trabalhar relações com a China, vão ser pessoas bem colocadas no seu país, porque tem uma boa formação. A China, então, depois pode ter muitos negócios com os países da África. E já está comprando muita coisa na África. Os irmãos da África viram, os irmãos da China, na China continental, onde nós temos mais de 900 mil santos, que reúnem de maneira, dependendo da província, mais aberta ou mais fechada. Desde o tempo do irmão Ni e Li, a igreja continuou lá e cresceu muito, mas eles não têm liberdade. Bem, os irmãos viram muitos africanos lá. É fácil, né? Amarelo e negro, destacou. E foram descobrir o que estava acontecendo. Junto com os irmãos de Taiwan, os irmãos da África do Sul, que tem um irmão chinês que serve na África do Sul, começaram a contatar e pegaram o evangelho e levaram, que não pode fazer, não pode levá-los, nem fazer reunião na China, nem em Taiwan. Acho que 4 anos atrás levaram 360 desses jovens para as Filipinas e deram treinamento para eles. Eles voltaram, terminam suas faculdades e voltam para os seus países na África. Ou seja, África do Sul, com Taiwan, com irmãos de Filipinas, cooperando para que o Senhor avance no continente africano. Eu estive agora na África do Sul, tem 2 jovens, um que fez medicina, eu não lembro de que país que era, e uma outra jovem também, eu acho que é de Botsuana, a jovem, que foram ganhos na China, e já estavam fazendo treinamento. O outro jovem de Moçambique, também, que ele está estudando ainda, estava de férias, estava lá na África, e muitos outros. Aí um irmão na China,
monta uma fábrica em Angola. A fábrica, alguma coisa não deu certo, ele voltando no avião, uma fábrica com alojamento, com refeitório, com auditório, galpão, né? O senhor falou para ele, você não tinha consagrado isso para mim? Aí ele, ou seja, ele voltou. E agora em janeiro, só para os irmãos saberem, vai ter uma conferência com 350 santos hospedados nessa fábrica. Essa fábrica foi dada para os santos em Angola. Eles ganharam alojamento, refeitório, salão e seu corpo. Nós não estamos aqui, a minha igreja, a minha situação, nós estamos no corpo. Se o membro sofre, nós sofremos. Se o membro se alegra, nós nos alegramos. Quando entramos na realidade do corpo e não no localismo, não, a minha igreja, irmão, nós estamos no corpo de Cristo. A igreja é para o corpo. Nós cuidamos da igreja, mas ela visa o corpo. Porque o corpo se tornará a noiva, a guerreira. Quem viver essa realidade, estará aqui. Quanto tempo nos resta? Não sabemos o que vai ser daqui uma hora. Sejamos fiéis no tempo que temos. Hoje, o terceiro item aqui é a intensificação. A intensificação é quando o Espírito se torna 7 vezes intensificado para gerar vencedores. E esse é o momento, o mundo está do avesso. O mundo está do avesso. Isaías fala verdade e mentira, mentira em verdade, o bem e mal, o mal em bem. Está confuso. O que será da próxima geração? O que será deles? Ou seja, à medida que o mundo se intensificou, o Espírito também está intensificado para gerar vencedores. Não olhe para a sua condição. Dentro de cada um de nós está esse Espírito 7 vezes intensificado, que é capaz, é suficiente. E o tempo que nos resta, você tem 5 anos, 10 anos, 2 meses, seja fiel. A partir do momento que ouvimos a palavra, nos voltamos ao Senhor, o Senhor que sabe. A medida é do Senhor. Talvez muitos que estão até dando palavra, não sejam vencedores. Mas muitas irmãs, fiéis naquilo que o Senhor deu, na sua medida. Veja diante do Senhor qual é a sua medida. Não tente tomar a medida de outro, não tente ser qualquer coisa. Mas também não se esconda, não se oculte dessa maneira. Senhor, eu estou aqui. Hoje eu estou aqui dando uma mensagem. Semana que vem eu estarei na limpeza do local. Na outra eu vou estar servindo comida. Na outra eu estou aí. Porque nós somos no corpo, edificando o corpo. Não tem posição, irmãos. Ninguém está uma condição diferente de outro diante do Senhor. Somos apenas vasos do Senhor. Eu acho que eu preciso entrar na mensagem, né? É bom, né? É bom. Mas eu sinto que essa percepção, irmão, nos guarda. Nos guarda. Porque essa mensagem, a função da igreja, qual é o título dela? A manifestação coletiva de Deus na carne. Então, o nosso viver e servir visa a igreja para que Deus ganhe a sua expressão. Aleluia. Nós somos o meio para Deus se expressar. O Deus infinito, eterno, escolheu-nos. Quem que ele escolheu? Os enos da vida, né? Fraco, frágeis e mortais. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando o homem percebeu que ele era fraco, frágil e mortal. Irmãos, para o expressarmos, que maravilhoso, irmãos. Somos nós. Às vezes, eu posso olhar, a irmã olha assim, não, meu marido não. Sim, é o seu marido, é você, sou eu, nosso filho, aquele irmão. Deus nos escolheu. Aleluia. Bem, aqui já, no plano de Deus, Zacarias 12:1, fala o Senhor que estendeu os céus,
formou a terra, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro nele. E aí João 4, 23, 24, né? Deus é espírito. Então o Senhor preparou tudo, né, para entrar dentro de nós. Amém. Eu já li isso. Vamos pular aqui. A igreja não é um edifício físico, ou mesmo uma reunião. A igreja é a expressão de Deus na carne. A igreja é a manifestação de Deus na carne. O item 1 fala: a manifestação de Deus ocorreu primeiro em Cristo como uma expressão individual na carne. Então, aqui. Primeira vez que Deus se manifestou na carne foi em Cristo, individualmente. Mas aleluia que o grande trigo caiu na terra, morreu para gerar muitos grãos. Aleluia. 1 Timóteo 3,16 diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Piedade, irmão, não é aquela pessoa que anda assim, ela é piedosa, ela é mansa. Não é um estereótipo. Piedade é Deus manifestado na carne. Deus manifestado no nosso viver, na nossa conduta, no seu trabalho. Quando alguém fala: o que você tem? Porque percebe que tem algo diferente. Você reage diferente. Não que você... Não, eu tenho que me vigiar. Não, eu desfruto o Senhor. E o Senhor é manifestado na minha carne. Manifestado, justificado no Espírito, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Então, a lei, que era contra nós, que nos impedia de desfrutar da árvore da vida, agora é a nosso favor. Porque se o inimigo vem, você fala... Bom, 1 João 1, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Deus tem que nos perdoar. A lei é a nosso favor hoje, que é advogado, né, Joel? Eu uso a lei, é meu direito. Nem Deus pode revogar isso, porque Deus é justo. O seu trono é baseado na justiça. Salmo 89, né? É trono de justiça. Então, Deus é obrigado a te perdoar. Ele escolheu isso. Cumpriu toda a justiça. Aleluia. Que ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido no alto em glória. O Senhor quer também nos receber no alto em glória. Não só Ele glorificado, mas a igreja ser glorificada. E quem é esse Cristo aqui? Às vezes nós separamos ainda, né? Colossenses 2,9: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Significa que o Deus completo veio em carne. Ontem a Milton leu Atos 20, 28, né? O sangue de Deus. A gente fala o sangue de Cristo. Mas Cristo é o Deus completo. Deus se esvaziou. Deus veio por nossa causa. Deus não precisava de nada disso. Mas Ele nos amou tanto que Ele veio por nossa causa. Para nos trazer para Ele. Para nos levar a Ele. Cantamos hinos tão doces de amor ao Senhor. Do que o Senhor fez. Usemos os hinos todo dia. Eu contei da irmã. Uma irmã já recebeu o Senhor. Que está lendo um hino por dia. Depois ela põe a melodia no que tem para aprender a cantar. Ela mora no lugar, ela não reúne. Mas ela está ali tendo uma comunhão com o Senhor. Recebendo mais do Senhor. João 1, João 14, nós sabemos, né? O princípio é a palavra, então. O Novo Testamento não diz que somente o Filho de Deus foi encarnado. Ele revela que Deus foi manifestado na carne. Então aqui em 1 Timóteo 3,15 fala: mas se eu tardar, escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus.
Onde fica a casa de Deus? Domingo você vai na casa de Deus? Aleluia. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Não é um local de reunião, mas é o próprio casa de Deus. A casa, onde falou, né, família. Nós somos a família de Deus, também somos o lar de habitação de Deus. E nós sustentamos a verdade. Vamos avançar aqui. Os irmãos leem 1. Aleluia. As irmãs o 2. Aleluia. O A todos juntos. Aleluia. Em Cristo, o Deus infinito e o homem infinito tornaram-se um. Eu lembro uma situação quando jovem, eu morava no Rio de Janeiro e ia a São Paulo fazer compras, ainda com 16 para 17 anos. E eu saí do metrô na República e olhava as pessoas muito bem vestidas, né? De terno, bem alinhadas. Isso foi há mais de 40 anos atrás. E aí, falei, puxa, essas pessoas são importantes, né? Expressavam alguma coisa, pessoas bem apresentáveis. Eu, um menino, falei, puxa, quem sou eu? Mas eu já tinha o Senhor. E eu lembrei de um hino que eu cantava. Não vou citar o hino aqui, mas ele falava que, assim, revelava que o que eu tenho, se a pessoa não tem, eu estou acima de qualquer um. E eu era muito tímido, porque eu me achava inferior. Eu percebi que o que eu tenho é maior do que tudo nesse universo. Se aquelas pessoas podem ter tudo que elas têm materialmente, se não têm o que eu tenho, elas são pobres, miseráveis. Aquilo mudou minha condição. Eu falei, eu não estou inferior a nada, porque eu tenho Deus dentro de mim. Então minha postura mudou. Não importa o que eu tenho exteriormente, importa quem está no meu espírito. E aquilo acabou com a minha timidez, porque eu não estou mais acuado, porque quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, que tem uma vida de Deus, que estou aqui para manifestar Deus. Aleluia. Cristo conduziu a humanidade na incorporação. Aleluia. Introduziu. A incorporação é o Deus triuno. Pai, Filho e Espírito coexiste, coinerem, né? Mas agora há um homem na glória. A humanidade está na divindade. Aleluia. Vamos ler o B, os irmãos. Aleluia. Cristo é, portanto, a incorporação do Deus triuno com o homem tripartido. Irmãos, na humanidade, no Espírito do Senhor, está a humanidade de Jesus. Ali tem vários aspectos, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de Jesus Cristo. Nós já vimos essa mensagem no passado. Na pessoa dele, nesse Espírito hoje, tem a humanidade do Senhor. Por isso esse Espírito hoje pode nos suprir em toda e qualquer situação.
nós podemos nos achegar junto ao trono da graça para achar socorro na ocasião oportuna. A todo tempo está disponível. Ele passou por todo esse processo. É como se você tem direito a um... Fui decidir tomar café numa padaria, o irmão falou, aqui é o seguinte, paga o buffet e coma à vontade. Mas eu estava ali com uma certa restrição, e eu não aproveitei aquele buffet, fiz até uma desfeita. Eu não aproveitei aquilo que me era de direito. Quando não vivemos por essa vida, como não desfrutamos do Senhor, que no seu Espírito hoje tem toda a humanidade do Senhor, nós estamos como que desprezando o que Deus fez, fazendo pouco caso daquilo que o Senhor nos deu. Ou talvez por não conhecermos a palavra e sua economia, não sabemos o nosso direito. Estamos ali comendo os farelos que caem, sem perceber que o pagamento já foi feito. Aquilo é meu por direito, está pago. Você pode chegar lá naquele buffet e pegar o que você quiser. Está pago. Ninguém ali está te olhando para te proibir, está ali te olhando para te servir. Porque é seu direito. É nosso direito. No Espírito de Jesus Cristo tem a sua humanidade. Hoje, no Deus triuno, a humanidade de Jesus que pode nos suprir abundantemente. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. B. A palavra que é Deus tornou-se carne. E que interessante, irmãos. Ele usa a expressão carne. O homem, quando caiu, tornou-se carne. Mas aqui o Senhor vem em semelhança de carne do pecado. Mas mostrando que hoje, nós que somos carne, essa vida também passou pela experiência e pode nos suprir. A mensagem ela é, de certa forma, repetitiva. Porque isso precisa entrar, nos encher, nos saturar, nos permear, para não sairmos daqui ainda com dúvidas de quem somos, por que viemos, da nossa escolha, da nossa eleição, do nosso destino. Por que Deus escolheu a palavra? Então vamos ler aqui. O homem tornou-se carne, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra tornou-se carne, João 14. E armou o tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de realidade. Por que ele usa a palavra? Porque a palavra é para expressão e definição. Para que Deus misterioso, ninguém conhecia Deus, ninguém podia tocar em Deus, se tornasse conhecido por nós. Irmãos, a palavra é Deus. Na palavra que é Deus, tem muitas coisas. E todas elas devem ser focadas na economia de Deus, na linha central. Amém. Tornar-se carne significa em semelhança, em figura de homem. Jó 10:4, Jó fala para o Senhor: tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Vocês acreditam que Jó falou assim com Deus? Sabe qual foi a resposta de Deus? Como é que Deus responderia para Jó? Deus não respondeu para Jó. Deus não deu uma resposta ali para Jó. Porque Deus não via como vê o homem. Embora Deus, sendo Deus, criou tudo, criou o homem, ele não sabia ainda o que era a natureza humana. Porque não havia vivido como homem. Então o Senhor veio. Em João 2:25,
Dependendo da versão, mas ele sabe muito bem o que é o homem. Outra versão diz que ele conhece a natureza humana, porque Deus tornou-se carne. Deus não podia responder isso para Jó, mas hoje Deus pode. Na verdade, Deus respondeu para Jó, só que Deus não está preso ao tempo. Hoje Deus respondeu. Ele vê como vê o homem. Ele sabe o que é padecer. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Você tem dores? O Senhor sabe o que é isso. Você é rejeitado? O Senhor sabe o que é isso. Oh, Senhor Jesus. Cristo apareceu às pessoas em forma de homem. No entanto, ele era Deus manifestado no homem. O Deus que é a palavra não é um Deus parcial, mas é um Deus completo. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito. A palavra é definição, explicação e expressão de Deus. Portanto, a palavra que se tornou carne, Deus manifestado na carne, é definição, explicação e expressão de Deus na carne. Versículo João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Aleluia. Deus se deu a conhecer por meio de Cristo como a palavra. Aleluia. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Toda a plenitude da deidade refere-se a toda a deidade, ao Deus completo. Uma vez que a deidade inclui o Pai, o Filho e o Espírito, a plenitude da deidade deve ser a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito. O fato da plenitude da deidade habitar corporalmente em Cristo significa que o Deus triuno está corporificado nele. João 14,10 nós já lemos, né? Estou no Pai, o Pai está em mim. Como a corporificação da plenitude da deidade, Cristo não é apenas o Filho de Deus, mas também o Deus completo. Vamos ler o Organismo Romano 2 todos juntos? Somos, irmãos, a continuação de Cristo. Membros do seu corpo. Cristo é a igreja, cabeça e corpo. Mas como que Deus é manifestado na igreja? Ontem nós citamos em 1 Coríntios 14, de 23 a 25. Será que se entrar alguém na nossa reunião, ele será convencido e julgado e dirá que Deus está no nosso meio? Se ele falar isso, se ele sentir isso, é porque Deus foi manifestado na carne. Isso não diz respeito nem ao que ele entendeu da reunião. E nem se estava quente ou não estava quente, se o som estava bom ou se o som não estava bom. Devemos cuidar de todo o ambiente, para que não haja distrações, não haja desconforto. Mas se o nosso espírito não estiver vivo e ativo, essas coisas não resultam de nada. Não negligenciemos o nosso serviço prático. Ele é muito importante. Ele cria uma atmosfera. Mas o nosso espírito precisa estar exercitado. De maneira a exibir Deus na carne. Nós precisamos vir para a reunião da mesa do Senhor, irmãos. Queimando pelo Senhor. Não espere chegar aqui para ser inflamado. Claro, se você está desanimado, venha para a reunião desanimado. Que essa brasa que está fria, joga no meio da brasa. Você será reavivado novamente.
como dizia um hino antigo, se apicha na corrente do Espírito. Não sei quem lembra desse cântico, né? Sobre mergulhar na corrente do Espírito. A reunião da igreja é o local para nós mergulharmos. Sabe quando você deve vir para a reunião da igreja? Quando você está com o seu espírito vivo e ativo. E quando você está com o seu espírito morto. Ou seja, você sempre deve vir para a reunião. Porque aqui é a exibição de Cristo. Você deve ser aquele que hoje você está ajudando os santos, amanhã os santos estão te ajudando. Nós somos assim. Todos nós temos altos e baixos. Eu tenho uma caixinha de remédio ali. Eu não tomo porque eu gosto daqueles remédios. Eu tomo porque eu preciso daqueles remédios. Reunião da igreja não é só se você gosta dela, é porque você precisa dela. Talvez onde você reúne tem poucos santos, a coisa não vai. Irmãos, vá para a reunião. E quando a gente sai da reunião reclamando da reunião, é porque nós não mudamos a situação da reunião. Nós vamos mudar a situação da reunião. Às vezes o irmão pede um hino, outro dia uma irmã pediu um hino, que eu falei, não tem nada a ver com a mesa. Uau! Mudou a situação da reunião. Nós temos um princípio na mesa, né? A primeira parte da mesa, a segunda parte da oração ao Pai, é um princípio. Mas às vezes o Espírito conduz de outra maneira. E às vezes eu estou ali, puxa, esse irmão não sabe como é que funciona. Isso são folhas e ramos. Temos os princípios, seguimos os princípios, mas não estamos presos aos princípios. Nós temos um Espírito vivo dentro de nós. Há um Espírito vivo em nós. E ele quer se mover, ele quer agir, ele quer falar, ele quer se expressar. Não tranquemos. Como limpar o canal? Aplica o sangue. Aplica o sangue. Não deixe nenhuma acusação. Leia a palavra para ter conteúdo. Leia a palavra e depositar no Senhor. Quando você abre a boca, o Senhor sai de você. O Hamilton falou ontem, leia um trecho. Leia. Comece a exercitar, deixe de ser aquele bebê. E comece a engatinhar. Engatinhar você cai. Levante da reunião, fale tudo errado. Não fique envergonhado. E, irmãos, não critiquem, não julguem, não, né? Fiquem alegres, porque esse bebê está começando a funcionar. Daqui a 3 meses ele está andando. Vai tropeçar. Não importa. Olhemos para os santos cheios do amor de Cristo. Cuidando dos irmãos. Bom, isso vai mudar a atmosfera. Vai mudar. Está fazendo um serviço, não faça sozinho. Isso é uma característica minha. Eu vou fazendo as coisas, eu não consigo envolver. Eu preciso aprender a envolver outro irmão. E ao envolvê-lo, dar ouvido a ele. Eu já sei como arrumar isso aqui. Aí o irmão fala, vamos fazer de outro jeito? Amém. Deixa. Deixa. Nós somos muito duros. Irmãos, vamos orar com ele. Depois ele fala assim, irmão, acho que não deu certo não. Amém, então vamos tentar do jeito que vamos. Amém. E eu chegar na reunião, não pense, ixi, mas mudou tudo. Esses irmãos também, irmãos, vamos parar de olhar para isso. Vamos amar estar com os irmãos, com cadeira, sem cadeira, né? Nós vamos estar juntos. Aleluia. Onde eu parei? 4. No Agostinho Romano 2. Piedade, no versículo 16, refere não somente a devoção, mas também a viver Deus na igreja. Ou seja, Deus como vida, vivido na igreja para ser expressado. Tanto Cristo como a igreja são o mistério da piedade, expressando Deus na carne. Ali ele fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Isso evidentemente é sem dúvida, sem controvérsia, é algo grande. Paulo não tinha palavras. Quando você coloca isso, você não tem expressão para dizer, o que é isso? Uau! É tremendo. O mistério da piedade é tremendo. Deus resolveu entrar em nós.
Isso é tremendo, irmão. Paulo não tinha palavras para expressar o sentimento do que é isso. Nós precisamos sair daqui hoje gritando na rua. Você sabia que eu sou uma expressão de Deus na carne? Prega o evangelho para as pessoas assim. O que é isso? Deus está dentro de mim. Deus passou por todo o processo, fale para ele. Deus passou por um processo para me alcançar a mim e você, a todo homem. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso aqui, irmãos, é o pleno conhecimento da verdade. É conhecer a verdade como realidade. Não apenas um conhecimento doutrinário, mas se tornar nossa realidade. O corpo de Cristo não é uma doutrina, é uma realidade. Isso é pregar o evangelho. Você chega em casa hoje e deixa essa vida fluir. Fale a economia de Deus. Fale que ele é um vaso para conter Deus. Amém. A vida da igreja é a expressão de Deus. Portanto, o mistério da piedade é o viver de uma igreja adequada. Tem os versículos, vamos. B. Deus é manifestado na carne. A casa de Deus e o corpo de Cristo. Deus é manifestado na igreja, que é a casa de Deus e é o corpo de Cristo. Com uma expressão coletiva ampliada na carne. Nós vamos ler Efésios, irmãos, fala que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades. Os principados e potestades estão rindo com a situação do cristianismo. Eles não querem que o homem seja salvo. Ah, mas ele foi salvo? Então nós vamos distraí-los. Vamos distraí-los com a religião. E não pense que é só uma situação do cristianismo de uma maneira em geral. Nós somos distraídos. Ele está rindo. Efésios 3 diz que pela igreja. Como é que as pessoas vão conhecer Deus? Vão ver a multiforme sabedoria de Deus é essa. É pegar aqui, desculpa a expressão, um monte de cabeça de bagre que somos nós. Nós nos conhecemos. Para os outros a gente mantém uma aparência, mas nós sabemos quem nós somos. Se não sabemos, nós estamos com problema. Né? Nós sabemos quem nós somos. É pela igreja. Isso é a sabedoria de Deus. Ele juntou tantas pessoas diferentes. Tem o mineiro, tem o paulista, tem o baiano, tem o gaúcho. Somos tão diferentes. Deus nos escolheu. Aleluia. Isso é sabedoria de Deus. Não duvidem de Deus. Amém. A manifestação de Deus na carne começou com Cristo quando ele estava na terra. E aqui um exemplo de Atos 11, 22, 23, quando fala da igreja de Antioquia. Ali havia graça, ali havia manifestação de Deus. Aleluia. Vamos avançar. A manifestação de Deus na carne continua com a igreja, que é o aumento, a expansão e multiplicação da manifestação de Deus na carne. Essa é a função principal da igreja. Manifestar Deus na carne. Nossas reuniões precisam manifestar Deus na carne. Aleluia. Irmão, venha para a reunião, largue tudo. Deixa tudo fora. Deixa tudo fora. E quando sair da reunião, não pega nada daquilo. Não é voltar com toda a carga de novo. Jogou fora. Deixa. Uma nova vida, um novo início, um novo começo. Amém. Ser, vamos ler as irmãs do ser. Aleluia. Tendo a realidade de Cristo no seu corpo. Deus, irmãos. Essa igreja torna-se a continuação da manifestação de Deus na carne. Cristo expressado na igreja como a manifestação de
Aqui fala Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É um mistério. Mas o mistério oculto revelado foi. Aleluia! Para muitos isso é um mistério. Para nós é realidade. Aleluia. Quem leu foi as irmãs. Os irmãos. Então as irmãs leem o E e os irmãos leem o 1. Amém. Assim Deus estará no homem e o homem estará em Deus. João 15:4 fala, permanecei em mim. Ele não fala, fazei algo por mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo não dá fruto dele mesmo. Ele precisa estar conectado nesse tronco, a fonte, a seiva da vida. Produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quer dar fruto? Permaneça no Senhor. O versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, essa parte do versículo, sem mim nada podeis fazer, é interessante que eu sempre pensei, mas eu faço tantas coisas. Todos nós fazemos tantas coisas sem o Senhor. Mas sabe o que isso significa para o Senhor? Nada. Você pode ser o irmão que faz muita coisa, mas se você não permanece no Senhor e não vem da vida do Senhor, aquilo ali o Senhor não considera. Não é o quanto nós fazemos, mas qual é a nossa fonte? Dois. O princípio da encarnação significa que a divindade é introduzida na humanidade e opera com a humanidade. Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aí aqui um exemplo de Paulo. Como Paulo estava tão unido ao Senhor, nas situações em 1 Coríntios 7, tem várias situações em que Paulo, ele fala que ele emite a sua opinião. Mas na verdade ali era o Senhor falando. Porque Paulo e o Senhor estavam totalmente um. Então, em certas situações, se você está unido ao Senhor, você vai colocar o seu sentimento. Mas na verdade o seu sentimento é o próprio Senhor sendo expressado por nós. E é isso que Ele quer. Ele quer ser manifestado no nosso dia a dia, nas situações. Nós precisamos permanecer nele, nos unir a Ele para isso. 3. O princípio neotestamentário da encarnação é que em Cristo e por meio dele, a vida e a natureza divinas são mescladas com a vida e a natureza humana. Para que nós e Deus tenhamos uma só vida e um só viver. Deus não quer duas vidas. Eu não tenho uma vida aqui e uma vida na reunião. No trabalho eu tenho uma vida. Em casa eu tenho outra vida e na reunião eu tenho outra vida. Né? Nós temos uma só vida e um só viver. Aleluia. Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, é nessa carne. É na minha pessoa, é nesse aqui que vocês estão vendo. Vivo na fé. Mas a fé não é minha. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não tenho fé em mim mesmo. Nem a fé é minha, a fé é do Senhor. Aleluia, não vamos entrar nisso. Paulo escreveu 1 Coríntios 7 do princípio da encarnação.
princípio no versículo 10 é o mesmo que em Gálatas 2:20, o princípio da encarnação. Duas pessoas vivendo como uma só pessoa. Aleluia. Você não está mais sozinho. Você não tem mais liberdade de tomar uma decisão. Tem uma outra pessoa dentro de você. Você precisa consultar essa pessoa. Senão o Senhor, nós seremos os carcereiros de Cristo. Ele entrou em nós e falou: agora, fica quieto. Mas não é isso que Ele quer. E saiba, jovem, aonde você vai, o Senhor está indo junto. Se você vai naquele lugar que não deveria ir, o Senhor foi junto. E onde você não vai, o Senhor também não vai. Se você não vem para a reunião, o Senhor também não vem. Apresentemos nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Precisamos apresentar nossos corpos. Amém. Nos versículos 25 a 40 de 1 Coríntios 7, vemos a espiritualidade de alguém que é tão um com o Senhor e encharcado com Ele, quer ter a sua opinião expressamente do Senhor. Nós precisamos de fato, irmãos, ter a mente de Cristo. Deixar que Ele inunde o nosso ser, até que Ele sature a nossa mente. E você pense como Cristo. Você não está imitando Cristo, mas a mente de Cristo está em você. Você tem a mente de Cristo. A nossa mente foi renovada. Aleluia. Se formos saturados com o Espírito, o que expressaremos será o nosso pensamento. Mas também será algo do Senhor, porque somos um com Ele. Vamos ler o F. Que tal decorarmos isso? Vamos ler de novo? O grande mistério da piedade é que Deus tornou-se homem, para que o homem se torne Deus em vida, natureza, mas não na deidade, a fim de produzir um homem-Deus coletivo para a sua manifestação de Deus na carne. Perdão. Vamos, isso que eu falei da linha central, e tem tudo a ver com essas mensagens, o irmão Lee falou isso em 1996. Seu último ano de vida. Depois de 92 anos com o Senhor. Bem, ele tinha 92 anos de idade, mas ele recebeu o Senhor ainda, pelo menos 70 e poucos anos com o Senhor. De tudo que ele experimentou do Senhor, de tudo que ele viu do Senhor, isso é a consumação, é o pico elevado da revelação divina. Nós vamos tomar essa palavra com muita consideração. Irmão, nós chegamos e pegamos de bandeja, tudo pronto, tudo aberto. O Senhor continua falando, mas a palavra de Deus está aberta para nós. As notas de rodapé nos ajudam a ganhar uma visão, uma percepção. Nós somos a geração mais privilegiada que já teve nesta terra. Porque nós estamos sob os ombros de todos esses santos. Estamos sob os ombros dele. Por que nós somos essa geração mais privilegiada? Porque nós somos a geração que vai fechar esta era. De fato, irmãos, a maioria de nós estará vivo na volta do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio porque todos os sinais estão caminhando para isso. Internamente, o falar do Senhor está sendo de maneira abundante. E toda a tecnologia permitiu que o corpo se tornasse mais real. Nós estamos próximos. Tem irmãos ouvindo aqui pela internet. Espiritualmente falando, está sendo formada a sua noiva. Está sendo edificada. Humanamente falando, todos os sinais que precisam do ponto de Cristo estão aí. Países estão acabando com o papel, o dinheiro em papel. Vai ser tudo controlado. Tudo está acontecendo.
Não se assustem, deem glória ao Senhor, porque esse é o sinal que o Senhor está voltando. Muitos cristãos estão assustados. Ah, não devia ter guerra. Isso tudo é um sinal da vinda do Senhor. Despertemos. Despertemos. Saímos da mornidão de reclamarmos. Precisamos buscar toda oportunidade. Seja ela, temos isso aqui, usemos isso aqui da maneira melhor. Desfrutar das mensagens, da comunhão. Aproveitemos, irmãos. Nós somos a geração privilegiada. Isso é tremendo. Último ponto, né? Por fim, vamos ler todos juntos. Aleluia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aleluia. Passa logo essa terra. Fica aqui acumulando o seu tesouro, o seu coração na terra. Você vai ficar na terra. Nós estamos aqui, nós usamos isso aqui, mas isso aqui não é nosso. Não é o nosso lar, não é o nosso destino, né? O bar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Hoje os filhos de Deus são enganados com a ideia de que eles vão para o céu. Eles vão estar subindo a nova Jerusalém, descendo, estão na contramão, vão chegar lá, não tem nada esperando eles. Cadê? Está perdido no espaço sideral, né? Aleluia, a nova Jerusalém desce do céu. Da parte de Deus, preparada como uma noiva. É uma cidade, mas é uma noiva. A noiva vai descer. Eu quero descer. Eu quero descer como a noiva. Eu quero estar adornada, preparada para o meu esposo. Aqui não é o noivo que espera a noiva. Humanamente é assim, né? Espiritualmente, a noiva espera o noivo. Nós estamos esperando o nosso noivo. Vem logo, Senhor. Venha. Amém. Aleluia. E levou meu espírito a uma grande alta montanha. Irmão, nós estamos numa alta montanha hoje. Estamos vendo longe. Podemos ver longe. Podemos ver até a eternidade futura. Nós podemos ver. Não olhe para a sua condição. Olhe para longe. Olhe para o nosso destino. Para o nosso alvo. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da paz de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tem uma nota em 1 Tessalonicenses 10, 2:10, ou 2:2, não lembro, que fala que, por um lado, o Senhor virá do céu em glória. Eu vou achar essa nota aqui. Bem. Eu sempre leio essa nota, mas eu nunca decoro, irmãos. Perdão, minha memória, se alguém lembra, é 1ª ou 2ª? Bem. Amém. Então, somos um até nisso, né? Ainda temos em pé. 2 Tessalonicenses 1:10. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos, o Senhor vai ser glorificado em nós. O Senhor ganhará glória quando nós formos cheios de glória. E ser admirado em todos os que creram, pois crestes no nosso testemunho. Aí fala assim a nota. O Senhor é o Senhor da glória. Ele foi glorificado na sua ressurreição e ascensão. Ele foi glorificado já. Aqui tem muitos versículos de referência. Agora, está em nós como a esperança da glória. Não é Cristo em nós a esperança da glória? Aleluia.
para nos introduzir na glória. Quando ele voltar para um lado, virá dos céus com glória. Todo mundo vai ver o Senhor cheio de glória. E por outro, será glorificado nos seus santos, isto é, a sua glória será manifestada a partir do interior dos seus membros. Simultaneamente, aqueles que são a noiva, que estão maduros, estão cheios da glória do Senhor, não só as pessoas verão a glória do Senhor vindo, mas verão a glória do Senhor do nosso interior. Como uma pipoca, um milho de pipoca, ele tem uma glória dentro, mas ela ainda está oculta, né? Mas ali a pressão, forjar, né? A pressão, o calor, vai fazer com que aquela pipoca estoure e a sua glória seja manifestada. Está oculta, mas tem algo ali precioso. Então, do nosso interior, a partir do interior dos seus membros, fazendo com que o corpo deles, que é um corpo de humilhação, seja transfigurado na sua glória, conformando ao corpo da sua glória. Assim, os incrédulos o admirarão, ficarão maravilhados com ele, em nós, os seus crentes. Quando manifestamos a glória do Senhor, os incrédulos ficam admirados do que Deus fez em nós. Irmãos, que o Senhor possa nos dar uma visão da sua economia, daquilo que está no seu coração, e nos abramos ao Senhor. Senhor, completa a tua obra em mim. Irmãos, deixem todas as coisas. Vamos dar uma oportunidade ao Senhor de termos uma vida real com o Senhor. Sem fingimentos, sem hipocrisia, sem performance, sem religião, mas genuínos diante do Senhor. Nos desarmando, nos desconstruindo, nos expondo, sem julgamentos. Como eu julgo as pessoas? Eu não estou falando para os irmãos, eu estou falando para mim. O Senhor tem falado. Quanto mais você está envolvido em situações de serviços, mais você se acha alguma coisa, mais você julga, mais você... né? Eu sou o primeiro a precisar disso. Mas todos nós temos uma medida. Deixe o Senhor trabalhar. Nós precisamos abrir nosso coração ao Senhor, orando ao Senhor. Possamos por um minuto agora, irmão, cada um, faça uma oração ao Senhor. Se abra ao Senhor. Dê a Ele a oportunidade de avançar em nós, fazer de nós seus vencedores. Amém? Vamos orar então, irmãos, por um minuto individualmente.